irmãos, bem-vindos ao 31º mês espírita da família de Taubaté. Na sequência, teremos uma prece inicial, em seguida, um momento de arte e a palestra da noite. Desejamos a todos uma noite iluminada de muito estudo, meditação e prece. Senhor Jesus, querido Mestre, nesse momento unimos os nossos corações para mais uma noite de estudos. Que possamos, Senhor, sintonizar os nossos irmãos do mais alto para recebermos as vibrações de paz e amor que norteiam a nossa caminhada. Que as palavras do nosso orador possam nos relembrar os ensinamentos do nosso Mestre, para que sempre amparados no seu Evangelho de luz, sigamos a nossa trajetória terrena. Que as suas mãos amorosas nunca nos falte, Senhor, e que a sua paz permaneça nos nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a paz do Mestre querido nos envolva a todos, que a música do Evangelho possa ressoar fundamente nos nossos corações. Deixo um abraço enorme a todos vocês e que essa música possa voar como uma canção, chegando aos corações todos, irmanados na paz, na alegria, na esperança, que dias melhores certamente virão. Cedo chega e anuncia o dia novinho a raiar. Da minha janela eu sinto quanto a vida é bela e vibrante a pulsar. Elevo com todo o ardor minha gratidão ao bom Criador. E assim à luz dessa aurora eu sigo estrada fora em busca do amor. Voa, voa, voa canção. Voa, voa, voa canção. Leva um pouco dessa paz que a vida traz ao meu coração. E espalha com toda alegria essa melodia em forma de oração. Quando o sol está prumo, me diz que é meio-dia, eu volto a meditar. Faço minha oração e agradeço a Deus o pão em nosso lar. Penso naqueles irmãos que nada vão ter para se alimentar. Quando um vulto de criança me vem à lembrança, eu me ponho a chorar. Voa, voa, voa canção. Voa, voa, voa canção. Leva um pouco dessa paz que a vida traz ao meu coração. Espalha com toda alegria essa melodia em forma de oração. Tardezinha e a noite chega sem nem avisar. Olho para as estrelinhas e sem perceber começo a cantar. Eis que da escuridão radiante brilha uma nova canção, que adormeço e me transponho num bonito sonho lá
lá pra imensidão. Voa, 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 canção. Voa, 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 canção. Leva um pouco dessa paz que a vida traz ao meu coração e espalha com toda alegria essa melodia em forma de oração. Em forma de oração. Cantinho de amor. Hoje, quando o sol se foi, deixou o meu coração desejando um cantinho pititinho com muito amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar e um riacho primoroso, venturoso viesse passar, mageadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e o beija-flor, onde o meu coração de você se alegrasse e então cheio de emoção cantasse, cantasse, envolvido na pureza desses sentimentos meus, e eu pudesse com certeza me encontrar ali com Hoje, quando o sol se foi, deixou o meu coração desejando um cantinho pititinho com muito amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar e um riacho primoroso, venturoso viesse passar, mageadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e o beija-flor, onde o meu coração de você se alegrasse e então cheio de emoção cantasse, cantasse, envolvido na pureza desses sentimentos meus, e eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Muita paz, meus irmãos, meus amigos. Que Jesus nos abençoe a todos. Um forte abraço a vocês. Boa noite a todos os queridos amigos de doutrina. Que saudade de estar com vocês, saudade de nossos encontros presenciais, saudade do chá de maracujá do Carlinhos, mas que bom que estamos aqui, mesmo remotamente reunidos, porque o trabalho, o estudo e o nosso compromisso com o Evangelho não podem esperar. Parabéns à USE pela organização desse 31º mês da família espírita, esse ano em formato digital.
Obrigado pelo convite, pela confiança e obrigado pela presença de todos vocês. Em nossa exposição de hoje, eu proponho um paralelo entre as leis morais da religião e as leis humanas no tocante à família. Entre outras obras, vou basear minha fala no livro SOS Família e no livro Constelação Familiar, ambos de Divaldo Franco, por Joana de Ângelis, e também em trechos de estudos de Haroldo Dutra, Elmo Costa e Ricardo Baesso. No tocante aos conceitos jurídicos, eu uso como referência a tese de doutorado da agora doutora Adriana Caldas Maluf, pela Universidade de São Paulo. E em um segundo momento, eu proponho uma reflexão sobre a família pós-moderna como ampliação do modelo de família dito tradicional. No livro SOS Família, Joana de Ângelis nos diz que família é uma escola de amor. No Livro dos Espíritos, temos na resposta da questão 774 o seguinte trecho ditado pela espiritualidade. Quis Deus que, reunidos em uma mesma família, os homens aprendessem a se amar como irmãos. Escola é onde estamos para aprender. Se a família é escola de amor, é onde estamos para aprender a amar. E se precisamos aprender, é porque ainda não sabemos, ou ao menos não na proporção do amor que o Cristo nos apresentou, considerando a limitação que ainda temos na escala evolutiva. Alcançaremos esse amor ao longo da nossa caminhada eterna rumo à perfeição, perfeição a qual estamos destinados. Dentro da lógica espírita, sabemos que não estamos reunidos em família por acaso, mas sim pelo cumprimento, sobretudo, das leis de causa e efeito e de progresso. O núcleo familiar é o mais propício para as nossas missões, provas e expiações, porque nele existe a possibilidade de se unir espíritos simpáticos, que por estarem próximos podem se ajudar mutuamente nas provas da carne, ou porque ali são reunidos espíritos desajustados, com algum grau de comprometimento, e que por isso precisam reparar suas faltas, o que será feito a partir do convívio próximo, em um núcleo que tem o amor como premissa. O tema norteador do mês espírita da família deste ano, família, célula máter do organismo social, nos remete a uma frase de Joana de Ângelis, que aparece no livro SOS Família. Nesse livro, Joana de Ângelis nos diz que a família corresponde à célula máter do organismo social, onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência e onde o espírito desperta para as realizações superiores da vida. Vejam, uma fala que vai ao encontro do conceito inicial que já analisamos e que coloca a família como elemento primordial para a edificação do indivíduo e do espírito por ele animado, pela condição que tem de ponto central de convívio e de referência moral para a existência de uma sociedade saudável e edificante. Essa frase aparece em um contexto em que Joana de Ângelis faz uma análise que parte das ciências humanas, já que ela analisa a evolução da família a partir de um viés histórico, sociológico e antropológico, para depois entrar na esfera da moral religiosa. Joana de Ângelis nos mostra o surgimento da família como célula máter social a partir do advento da monogamia como prática extensiva, e que corresponde ao primeiro passo para a valorização histórica da mulher, seja na família ou na sociedade. Segundo ela, a monogamia permitiu que a família se estruturasse como célula de proteção. Consideremos que esse movimento de valorização da mulher, que encontra aí
o seu primeiro grande feito, é um processo em que ainda estamos. Houve muitos avanços desde então, mas ainda hoje enfrentamos uma realidade em que as mulheres, de forma geral, precisam lutar para ter reconhecidos o seu espaço e o seu valor em uma sociedade ainda machista e patriarcal. Joana de Ângeles faz nessa obra uma leitura da família no processo de edificação do espírito imortal, mas sempre considerando a sua condição encarnatória, assim como seus laços materiais de convívio. Ela parte da consideração do mundo físico e assenta sua reflexão no mundo espiritual. É interessante considerarmos que essa mesma frase, família, célula máter da sociedade, antes de Joana de Ângeles, foi dita por Ruy Barbosa, que, entre outros papéis, foi um grande jurista brasileiro. E tal frase, dita por ele na perspectiva do direito, mostra uma ideia que foi baseada na ideia cristã de família, mas que assenta no pensamento do mundo material. Vejam que ele fez o movimento inverso de Joana de Ângeles. Ele partiu de uma ideia religiosa, mas concentrou a sua reflexão na ciência social, fazendo uma análise baseada no direito, com argumentos históricos, sociológicos e antropológicos. Ele partiu, portanto, como vimos, de uma prerrogativa cristã, mas edificou seu pensamento em uma perspectiva laica, de organização social à luz do mundo material, onde destacou a família como célula-mãe ou pedra fundamental de nosso ordenamento enquanto sociedade, destacando a família como instituição que dá natural segurança a seus membros, a partir dos laços de afinidade que constitui. Percebam que, mesmo seguindo caminhos contrários e possuindo objetivos diferentes, Joana de Ângeles e Ruy Barbosa analisam família praticamente com as mesmas palavras, dando a ela a mesma importância e nos garantindo uma reflexão onde seus argumentos se complementam. Vamos analisar a colocação de ambos. Ruy Barbosa considera que a família é um núcleo de proteção, em que os pais cuidam dos filhos, são responsáveis por sua criação, alimentação, educação, da mesma forma que, havendo a necessidade, os filhos cuidam dos pais. Os irmãos cuidam-se mutuamente, e assim cria-se nesse núcleo uma célula que possui, inclusive, uma diretriz legal de direitos e deveres, ou de responsabilidades. Entre outros exemplos, um pai que não paga pensão alimentícia devida corre o risco de ser preso. Uma família que não manda seus filhos para a escola provavelmente será visitada pelo conselho tutelar. Filhos que se omitem diante de pais idosos que precisam de cuidados podem responder por abandono de incapaz, e assim por diante. Existe um mecanismo de amparo legal para a família. Vejam, portanto, que o direito, onde se baseia a ideia de Ruy Barbosa, garante ou defende uma prática ordenada do mundo físico, a partir de demandas de nossa condição material, uma vez que estamos organizados em sociedade. Já Joana de Ângeles, mesmo passando pelas questões sociais, nos leva à consideração da família como instrumento de edificação espiritual, a partir da ideia de que somos espíritos e a erraticidade é a nossa pátria verdadeira. Temos aqui uma primeira reflexão. O Espiritismo se propõe a ser uma aliança entre ciência e religião. E podemos considerar aqui a convergência entre tais elementos. Como espíritos encarnados, temos um compromisso com as leis dos homens, assim como temos um compromisso com as leis de Deus.
E tanto as leis de Deus quanto as dos homens nos passam a ideia de causa e efeito, de sermos responsáveis por nossos atos e de termos compromissos que garantem um convívio social saudável e edificante. E seja considerando estas ou aquelas leis, nossa omissão diante de nossas responsabilidades tem consequências com as quais precisamos arcar. Podemos, inclusive, enxergar tais leis como complementares e não como elementos opositores, da mesma forma que defendemos que a ciência deve ir ao encontro da religião e vice-versa. Não é interessante pensarmos nessas convergências entre conceitos, tanto os trazidos pelas ciências humanas, com ênfase ao direito, como por aqueles trazidos pela religião, com ênfase ao espiritismo? Entre tantas possibilidades, o espiritismo diz, por exemplo, que a família é o primeiro núcleo social do qual fazemos parte, enquanto o direito a mostra como o primeiro agente socializador do ser humano. Percebam a similaridade. O espiritismo nos mostra que a família corresponde ao núcleo primeiro do espírito encarnado, que permite o aprendizado pela convivência estreita, tendo o amor como premissa, sendo que essa experiência primeira corresponde ao que Joana de Ângeles chama de universo micro, que nos leva a outras experiências que ela define como universo macro. Notem que nessa fala bastante interessante de Joana de Ângeles, nós temos o reforço da ideia de célula inicial que nos prepara para um convívio mais amplo que virá depois. As ciências jurídicas dizem que o convívio social é precedido pelo convívio familiar, que corresponde à célula primeira, mais uma convergência. Dentro desse raciocínio, idêntico ao de Joana de Ângeles, podemos voltar a Rui Barbosa, que declarou certa vez que a pátria é a família ampliada. Notem que tanto na visão jurídica como na espírita, a família é colocada como núcleo inicial, universo micro, que nos prepara para um convívio ampliado, um universo macro. Como indivíduos, somos educados inicialmente no seio familiar, e aí somos preparados para relações expandidas. O direito nos mostra que ao longo de nossa formação cidadã, precisamos reconhecer os outros indivíduos como portadores dos mesmos direitos e deveres que nós, possuintes, então, da mesma dignidade humana. Já o Espiritismo nos coloca como seres em edificação, que uma vez encarnados também têm na família seu ponto de partida de educação moral. Moral que será aos poucos expandida para que nos reconheçamos todos como membros de uma mesma grande família universal, já que somos todos portadores da centelha divina e do compromisso com a perfeição que nos foi oferecido por Deus como Criador e como Pai. Aprendemos primeiro a amar em família, para depois ampliar nosso universo de possibilidades. Trazidos esses pontos de similaridade, agora vamos pensar nos pontos de discrepância. Eu proponho agora um afunilamento de nossa reflexão, um recorte. E como todo recorte, é apenas uma parte, que, claro, não se esgota. O Espiritismo se mostra como uma aliança entre a fé e a razão, entre o mundo físico e o espiritual. Sabemos que estamos em progresso material e moral, e por vezes reconhecemos que nosso avanço material segue mais rápido que o moral, o que nos deve ser um ponto de atenção.
para essa segunda parte de nossa exposição, eu gostaria que pensássemos que, para além dessas conceituações e ideias jurídicas e religiosas que vimos até aqui e que se complementam, existem outras ideias no tocante à família e à moral em que o direito ou a legislação, que representa uma visão de mundo material, está à frente do sentimento religioso. E aqui eu saio do espiritismo em si e falo da religião de forma geral, mas, claro, deixando o espiritismo em evidência. Nosso tema é família. E muitas vezes, como religiosos, ficamos presos à defesa de tradições e nos esquecemos que somos espíritos em evolução. Evolução pressupõe mudança. Mudança para melhor, claro, mas não existe progresso sem mudança. E não existe mudança com apego. Mudança é expansão da visão. Não é deixar para trás o que construímos, mas educar o nosso olhar e expandir a nossa consciência aparando arestas. Precisamos, com muita responsabilidade, preservar e defender o que precisa ser preservado e estarmos dispostos a ampliar nossa visão para aquilo que precisa ser modificado ou completado. Mudança é progresso, quando feita à luz do Evangelho e da moral de amor que o Cristo nos deixou. A frase família, célula máter do organismo social, foi dita por Joana de Ângeles em um contexto de mudança da estrutura familiar que havia antes da monogamia. Ou seja, pressupôs uma alteração de padrão, uma atualização. Nessa mudança, a mulher começou a ser valorizada e ganhou uma função na família e, por consequência, na sociedade. Esse projeto, esse processo, como dissemos, ainda está em andamento e ainda precisa ser fortalecido. Mas houve avanços e a mulher tem hoje seu papel em família como mãe, o que já lhe foi negado no passado. Hoje, o modelo de família tradicional que temos e que deve ser preservado, claro, precisa também ser ampliado. Em um contexto contemporâneo, o que se apresenta já é uma família pós-moderna, onde, assim como já aconteceu com a mulher no passado, precisa hoje absorver novos elementos e ter reconhecidas novas formatações. E longe de querer qualquer polêmica, e longe de negar a importância e a defesa da família dita tradicional, o que eu defendo e o que eu trago é uma proposta, é uma reflexão sobre a expansão do nosso olhar à luz do Evangelho, para que vejamos de coração aberto e com a naturalidade devida novas estruturas de família dentro dessa lógica de pós-modernidade. Não podemos nos esquecer, inclusive, que o Espiritismo já enfrentou a tradição quando surgiu, se apresentando como uma religião nova, diferente do que existia até então. Por se atrever a ser algo diferente e, portanto, fora da tradição, o Espiritismo foi perseguido, ridicularizado, satanizado, seus livros foram queimados, muitas casas espíritas foram apedrejadas até pouco tempo. E ainda hoje somos uma exceção, uma minoria. E por isso, por desafiar a tradição, ainda sofremos muitas vezes algum tipo de preconceito. E pensemos que se estamos aqui hoje reunidos, é porque provavelmente
os intolerantes do passado fomos nós. Pela lei de causa e efeito, provavelmente já queimamos muitos livros e já jogamos muitas pedras. E agora temos a chance de agir diferente, defendendo a doutrina espírita e evitando em nossa vida como um todo erros motivados por preconceitos vazios. Até porque, segundo Emmanuel, o preconceito se baseia na ignorância, e na ignorância não existe base sólida. Hoje, a família tradicional é aquela formada a partir do casamento, tem sempre casamento como prerrogativa, a partir da união de um homem no papel de pai, de uma mulher no papel de mãe e por seus filhos. E é claro que não há nada de errado em se defender essa formatação, nada. Mas nós precisamos reconhecer que outras formatações existem. Tais formatações, apesar de alguns recentes retrocessos, encontram respaldo legal de reconhecimento e proteção, mas muitas vezes não encontram respaldo na religião. E a religião que primeiro deveria acolher, muitas vezes se limita a fechar as portas, como se tivesse o direito e o poder de julgar quem merece ou não ter acesso a Deus. Será que nós podemos dizer que uma mãe solteira que cria seus filhos sozinha não forma com eles uma família? Nós não conhecemos inúmeros exemplos e ótimos exemplos de mães ou pais que criaram seus filhos sozinhos? Casais que se divorciam não continuam ligados a seus filhos como família? É claro que a qualidade da relação é uma outra história, mas qualidade a gente também pode questionar de muitas famílias tidas como representantes da tradição, que aos olhos da sociedade parecem um comercial de margarina, mas que em seu íntimo concentram todo tipo de conflito, infidelidade e ausência de moral cristã. Será que casais que criam seus filhos sem nunca terem se casado formalmente, em concubinato, não formam uma família? Não podem ser aos seus filhos o exemplo moral que eles precisam? Chico Xavier criou um filho adotivo como seu. Nunca houve ali a presença de uma mulher na figura de mãe. Será que não era família a relação entre os dois? O que Divaldo Franco tem na Mansão do Caminho não é para nós o exemplo de uma família grandiosa? Ali também não existe uma mãe. Esses casos são tão comuns em nossa sociedade que nos causa estranheza, ou ao menos deveria causar estranheza, qualquer tipo de julgamento ou de negação. É claro também que esses modelos que eu apresentei aqui são extremamente banais por serem comuns e visto, portanto, com muita naturalidade. E não poderia ser diferente. Mas são modelos que fogem da família tradicional. Sendo que a família tradicional, portanto, precisa ser ampliada. Nosso olhar precisa ser expandido. Algumas religiões não reconhecem, por exemplo, o divórcio e o concubinato. E essas condições, tanto o divórcio quanto o concubinato, como tantas outras condições, têm amparo legal, até porque representam uma realidade da nossa dinâmica social pós-moderna. É claro que eu não estou dizendo isso no sentido de julgar tais religiões, mas sim para que nós espíritas possamos aprender com tais exemplos e reforçar que a nossa religião é diferente e que assim não corramos o risco de cair em armadilhas da nossa moral frágil ainda em formação.
E existe uma outra formatação pós-moderna que enfrenta ainda maior resistência, que são as famílias formadas por casais homoafetivos, que simplesmente não são aceitos em várias religiões, o que nós espíritas não podemos endossar. Se nós acreditamos que o Evangelho do Cristo é um evangelho de amor, se nós acreditamos que existe reencarnação, que somos regidos pela lei de causa e efeito, que tudo na obra de Deus tem uma finalidade útil, que nada acontece por acaso, que os espíritos não têm gênero, e em tantos outros fundamentos que nós pregamos, não há espaço em nossa doutrina e em nossa prática religiosa para qualquer tipo de preconceito ou hesitação em relação a isso. Será que dois homens não podem adotar uma criança que foi abandonada por um casal hétero e serem para ela a escola de amor que ela precisa? Duas mulheres não podem adotar ou ter seus próprios filhos, independente do caminho seguido, e formarem uma família com fundamentação moral sólida? Será que temos o direito de definir quem é capaz de amar ou qual é o tipo de amor que serve ou que pode? Ricardo Baess nos diz com muita propriedade que não existe uma ética da pessoa homoafetiva e outra da pessoa heteroafetiva. A ética é da criatura humana. Emmanuel já nos disse que o que se espera de um homossexual é o mesmo que se espera de um heterossexual, já que ambos e todos nós somos regidos pelo mesmo evangelho e pelas mesmas leis universais. Os maiores expoentes espíritas demonstraram ver esses relacionamentos com muita naturalidade, como não poderia deixar de ser. Joana de Ângeles, no livro Ilumina-te, nos diz: todo e qualquer relacionamento que une dois indivíduos em cima de afetividade e consideração pelo outro merece de nós inquestionável respeito. Já na obra Encontro com a Paz e a Saúde, Joana de Ângeles nos diz: ser homossexual, amar uma pessoa do mesmo sexo, é um fenômeno perfeitamente normal. O matrimônio físico com outra pessoa é condição pessoal e não consideramos essa atitude como de natureza digna de repreensão ou que possa ser criticada ou atacada. No livro No Mundo Maior, André Luiz diz: erro lamentável é supor que somente a perfeita normalidade sexual seja palco dos relacionamentos afetivos. E ele conclui: o espírito nasceu para amar e ser amado. Na década de 80, a Folha Espírita de São Paulo apresentou a Chico Xavier a seguinte pergunta: é lícito a dois homens ou a duas mulheres viverem no mesmo lar como marido e mulher? Chico disse que essa pergunta seria respondida por Emmanuel, que assim respondeu: a esta indagação, nós evocamos a questão 695 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou se a união entre dois seres seria contrária à lei natural. Ao que os espíritos responderam que a união de dois seres representa um avanço na história da humanidade. E completou Emmanuel: nossos irmãos encarnados têm perfeita condição de entender a mensagem do texto. Percebam que Emmanuel ainda se posicionou como se tal pergunta não precisasse sequer ter sido feita. Notem que o Espiritismo está embasado e aberto a esse olhar, diferente de outras religiões.
Agora, vejam uma definição do direito que nos mostra que ele, à luz do mundo físico, também está mais avançado que muitas religiões nesse sentido. Texto da pós-doutora Adriana Maluf. Ela nos diz o seguinte: o conceito de família expandiu-se na pós-modernidade para além da família tradicional oriunda do casamento, alcançando outras formas que, protegendo a identidade do ser humano, adquirem caráter social. Vejam que a expressão que ela usa é de expansão. Em nenhum momento é dito que a família tradicional precisa ser rompida ou ultrapassada. Não existe crítica à família tradicional. O que existe é uma proposta de ampliação. Ela usa a palavra expandir, ela usa a expressão para além da família tradicional. E é nisso que nós precisamos pensar. E ela continua: a família é o conjunto de pessoas ligadas pelo casamento, e completa, pela união estável ou pelo parentesco, decorrendo da consanguinidade, da adoção ou da socioafetividade. Reunidos estes elementos, surge a relação jurídica familiar. Em outro trecho, é dito o seguinte: na evolução histórica da família, para além da família tradicional formada pelo casamento, houve a introdução de novos costumes e valores e a necessária ampliação dos direitos humanos, tendo em vista a dignidade do indivíduo. Tal fato impôs o reconhecimento de novas modalidades de família, formadas além do casamento pela união estável, pelo concubinato, pela monoparentalidade, pela homoafetividade e nos estados intersexuais, respeitando as intrínsecas diferenças que compõem os seres humanos. Vejam que enquanto as leis dos homens criam mecanismos de proteção e acolhida, expandindo a visão acerca das formatações familiares, alguns religiosos ainda argumentam que os casais homossexuais correspondem a uma afronta à sociedade e aos bons costumes. Ora, afronta aos bons costumes é roubar, é trair, é enganar, é matar, é fazer corrupção. Buscar ser feliz junto a outra pessoa, amar como nos propõe o Evangelho, não pode ser afronta, é dom de Deus. Alguns espíritas defendem que a união estável de homossexuais pode afrouxar os laços de família, que é tema da questão 775 do Livro dos Espíritos. Esse é o mesmo argumento preconceituoso baseado na ideia de que os homoafetivos têm vida ou moral diferente, o que nós não podemos aceitar. Não é o formato que define o indivíduo ou a família, é o seu comportamento. Aceitar novas formatações familiares não significa afrouxar os seus laços, mas, ao contrário, significa reforçá-los. Reforçá-los pelo respeito, pela prática do Evangelho, que é um Evangelho de amor, e que, assim sendo, não julga e nem tampouco exclui, mas acolhe e protege. Como espíritas, precisamos exatamente acolher e proteger, seja por nossa elevação moral ou na falta de tal elevação, pelo reconhecimento racional de que pelas leis de causa e efeito seremos cobrados pelas portas que fechamos. Nosso mandamento maior nos orienta a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ao próximo. Estamos em família
para amar, para aprendermos a amar e para sermos capazes de expandir esse amor para fora da família, como membros de uma mesma sociedade ou de uma mesma e grande família universal. Consideremos que em um planeta em transição, nós somos os trabalhadores da última hora. E da mesma forma que não há espaço no Espiritismo para intolerância, julgamento ou portas fechadas, não pode haver espaço em nosso coração para omissões, preconceitos ou recusa diante do chamado que diariamente nos é feito para o trabalho, sendo que o nosso trabalho maior e o mais difícil é justamente amar, em família e fora dela. Esse é o nosso compromisso. E quando não formos capazes de expressar amor, que sejamos, ao menos, capazes de expressar respeito. Como eu disse, o que eu trouxe é apenas um recorte. É claro que o tema não se esgota aqui, até porque é uma visão que segue um viés que pode e deve ser muito ampliado, mas humildemente o que eu proponho é que essa fala seja um gatilho para a reflexão, que consultemos a nossa consciência e possamos fazer, à luz do Evangelho, uma análise mais ampla, que garanta a nós espíritas a condição que temos de religiosos com compromisso com a razão, com as leis do mundo físico, além daquelas, claro, a quais estamos destinados e subordinados, que são as leis de Deus, já que somos espíritos imortais. Reforço a minha gratidão pelo convite e pela presença de todos. Que Deus nos abençoe. Tenham todos uma excelente noite.